Olá, irmãos do YouTube, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos abordar a 13ª questão do YouCat. Pode a igreja enganar-se em conceito, em questão de fé? Nos últimos vídeos nós vimos a 11ª e 12ª questões. A 10ª seria porque tudo ficou dito com Jesus Cristo ou prosseguirá a revelação depois dele? A 11ª, por que transmitimos a fé? E a 12ª, como sabermos que pertence à verdadeira fé? Já agora a 13ª, nós vamos ver depois da vinheta. Você já sentiu que o mundo de hoje é um terreno movediço? O que era verdade ontem, hoje é questionado. No meio dessa conclusão, a gente se pergunta, existe algo que eu possa confiar de olhos fechados? A igreja pode enganar-se no que ensina? Hoje vamos descobrir que a igreja afirma que, como um todo, ela não erra na fé, como isso se conecta com a vida de Jesus. Bom, indo aqui para o YouCat, nós temos a pergunta, pode a igreja enganar-se em questão de fé? Ela responde assim, a totalidade dos crentes não pode errar na fé, porque Jesus prometeu aos seus discípulos mandar-lhes o Espírito da verdade e conservá-los na verdade. Isso de João 14, versículo 17. Aqui ele fala para a gente ir para os parágrafos 65, 66 e 73. No parágrafo 65, a gente já viu isso em outros vídeos, né, mas eu vou ler um resumaço aqui para vocês. Para entender por que a igreja é segura, precisamos entender que Deus já disse todo o que precisava dizer. O parágrafo 65 do Catecismo nos lembra que ao enviar seu Filho, Deus nos deu a sua única e definitiva palavra. Em Jesus Cristo, Deus disse tudo. Não haverá outra palavra além desta. É como se a história da salvação tivesse chegado ao capítulo final e mais glorioso. Por isso, a igreja não inventa verdades novas. Ela guarda a verdade que já foi entregue por inteiro em Cristo. Mas aí você pode perguntar, se Deus já disse tudo, por que ainda estudamos e discutimos a fé? O parágrafo 66 fica o pulo do gato. Está aqui destacado em azulzinho para vocês. Embora a revelação esteja completa, ela não está totalmente explicada. A fé cristã precisa ao longo dos séculos compreender gradualmente todo o alcance dessa mensagem. É como ter um mapa do tesouro. O tesouro já está lá, mas a igreja leva tempo para explorar cada detalhe e cada riqueza sobre a guia do Espírito Santo. Eu recomendo para vocês ver a questão número 9. O que Deus mostra quando envia seu Filho Jesus? E por que essa verdade precisa ser tão bem guardada? Porque Deus tem um desejo ardente. O parágrafo 73, destacado para vocês aí, fala o seguinte, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Para que isso aconteça, Cristo precisa ser anunciado a todos os povos e nações. A igreja recebeu essa função educativa, o que chamamos de magistério, e ela simplesmente não pode se calar. Ela é a voz que garante a sua mensagem de salvação e chegue limpa aos seus ouvidos. Lembrando que a gente viu isso nos últimos vídeos, tá? No magistério a gente viu no 12º. É aqui que entra a resposta da questão número 13. A totalidade dos crentes não pode errar, porque Jesus prometeu o Espírito da verdade para conservá-los nela. É verdade, membros da igreja, inclusive líderes, podem cometer erros graves. Mas a igreja, como corpo unido de Cristo, nunca se desviará da verdade de Deus. Ela transporta o depositum fidei, o tesouro da fé. Se alguém questionar uma verdade fundamental, a igreja olha para trás e traz à luz aquilo em que se creu por toda parte, em todos os tempos e por todos os crentes, como ensinou São João Vicente Lérins. Bom, pessoal, eu tenho um trecho aqui do livro, não vai mostrar direito, mas é a minha igreja aqui do professor Felipe Aquino. No capítulo Infalível ele fala o seguinte, eu vou ler um pouco para vocês, mas daí é mais para dar um complementozinho sobre a infalibilidade da igreja. Ele fala o seguinte, como a igreja foi fundada por Jesus para levar os homens à salvação pelo conhecimento da verdade, então o Senhor garantiu a ela infalibilidade naquilo e só naquilo que se refere à salvação dos fiéis, isto é, nos ensinamentos doutrinários. Assim, a mensagem do Evangelho não ficaria à mercê da manipulação dos homens, como sempre se tentou na história da igreja. Temos alguns exemplos que eu posso falar dos protestantes, né? Não querendo
falar mal. Mas tem muita coisa assim que eles pegam da só a escritura que daí, o problema é que daí, em resumo, daí tem interpretação errada. Ela pega uma interpretação, pega um texto X e interpreta do meu jeito, sabe? Então não tá certo não. A igreja tem essa função de transmitir a linha, o TAC, né? Foi isso é isso. Continuando. Sem garantia da infalibilidade para o magistério da igreja, podemos dizer que teria sido inútil a revelação divina, pois ela se deterioraria ao chegarem até nós, e não teria força da salvação. O Papa João Paulo II, ao apresentar o novo catecismo, disse: guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja, e que ela cumpre em todos os tempos. Esta é, portanto, a missão sagrada que a igreja recebeu do Senhor: guardar o depósito da fé intacto. E isto a igreja sempre faz e fez. É um resuminho pelo menos é só o início aqui do livro, né, do professor Felipe Aquino. A minha igreja recomendo fortemente para vocês aqui. Tá, João, quando você falou da Sagrada Escritura, é verdade que a Sagrada Escritura diz? Mas pode ter sim, mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Quem gostou, deixe seu like no canal, ative o sininho para mais notificações. Esse foi o vídeo. Compartilhe, comente, com dúvidas na descrição do vídeo. E é isso então. Muito obrigado e salve Maria! Deixa Deus sonhar em ti. Deixa, não tenhas medo. É Deus quem te segura.